pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, a mais uma possibilidade que a gente tem de conhecer sobre a história do nosso país e sobre a nossa própria história também, ok? Então, vamos lá. Hoje, dia 3 de outubro, o nosso conteúdo é sobre manifestações da cultura popular no Piauí, festas e danças típicas, né? Então, agora a gente vai ter a oportunidade de focar bastante em conhecer a própria história do nosso país. Eu sempre falo isso a vocês, como é importante a gente conhecer a nossa história, gente, porque um povo que não sabe a própria história não tem memória, não vai conseguir, né, reconhecer e valorizar a sua própria identidade. Então, é muito importante que a gente se ligue e que a gente conheça e que a gente aprenda a valorizar a história do Piauí, ok? Então, olha, também aqui é um ponto interessante, né? Vocês já sabem, a gente é uma disciplina que a gente está bem focada na história do Piauí. E agora eu quero focar muito aqui nesses patrimônios materiais culturais e nos patrimônios imateriais, como é o caso das festas e das danças. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução a esse conteúdo e na próxima aula, que é na sexta-feira, eu trouxe aqui alguns exemplos de forma bem específica em relação às nossas danças e nossas festas, tá certo? Bom, então, o objetivo da nossa aula é reconhecer e valorizar o patrimônio imaterial cultural, né? Lembra que nós já tivemos aqui uma aula em que eu expliquei as diferenças entre o patrimônio material, que é aquele patrimônio físico. Então, a gente pode citar os monumentos arquitetônicos, os sítios arqueológicos, naturais, né? E, ao mesmo tempo, os imateriais, que é a nossa cultura, é a nossa dança, as nossas festas, as nossas músicas, o nosso idioma. Então, é nisso que a gente vai focar. Na próxima aula, eu vou explicar bem direitinho esses exemplos aqui. Eu acho que eu coloquei umas sete danças, entre elas o reizado, o cavalo piancó, a marujada, que inclusive era até algo que eu não conhecia, mas, né, pesquisando, acabei encontrando, e também a quadrilha. E com certeza a quadrilha aqui todo mundo conhece, né? A gente tem de fato o hábito de dançar, de pular a quadrilha ali no mês de junho, no mês de junho, né? Que também ali a festa junina, uma tradição também, uma herança indígena, né? Então, olha, nossa aula de hoje é a aula de número 18. Lembrando que eu sempre coloco aqui o número da aula para que você não fique perdido, porque afinal de contas, essa disciplina ela é dividida, né? Então, são 2 dias na semana. Um dia a gente tem ao vivo, no outro dia é gravado. Então, é muito interessante que você se situe aqui na nossa aula, tá bom? Então, manifestações aqui culturais. Olha, gente, assim como a sociedade brasileira, a sociedade piauiense, ela também é constituída por povos com características físicas e culturais distintas, porque como a gente sabe, né, a diversidade ela está presente no Brasil inteiro e é claro que aqui no estado do Piauí também. Então, a gente teve aqui, foi um território, né? Nós já tivemos aulas em que a gente estudou aqui sobre o processo de colonização e ocupação do território brasileiro, e nós já aprendemos aqui que dentre os europeus, né, nós tivemos uma colonização de europeus, incluindo franceses, espanhóis, holandeses, ingleses e portugueses, né? Lembrando que Portugal foi um país pioneiro nas navegações marítimas e, consequentemente, pioneiro no processo de colonizar a América, né? Então, chega ao Brasil em 1500, no início do século XVI, e começa a ocupação e a exploração do nosso território. Então, esses europeus, eles também constituíram o território do Piauí antes mesmo do século XVII, quando, de fato, o Piauí ele começa a ser colonizado.
né? Nós aprendemos aqui que os portugueses eles foram os mais influentes colonizadores através da instalação das fazendas de gado e dos aldeamentos indígenas. Nós aprendemos, né, que inclusive o próprio Piauí acabou ficando conhecido como o curral e o açougue do Brasil, porque a nossa principal atividade econômica era a criação de gado, era a pecuária. Era a forma como, de fato, o nosso território era explorado. Então, nós tivemos os europeus, nós também tivemos os africanos, como os bantus e os sudaneses, que vieram para o Piauí durante o século XIX, né, trabalhavam em um regime de escravidão nas fazendas de gado, na agricultura, nos engenhos de rapadura e melaço, e também nas atividades domésticas na condição de escravizados. Muitos destes escravizados, gente, acabaram fugindo, né? Muitos vieram de Pernambuco e da Bahia. E um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês em relação aos africanos é até para quebrar um pouco a ideia de que já existiu no Piauí, de que não havia escravidão no Piauí, porque a nossa principal atividade econômica, que era a pecuária, era uma atividade que ela não exigia uma grande força de trabalho. Mas a gente precisa quebrar essa ideia, porque afinal de contas, a escravidão ela também é um processo social, né, que gera um estado social. Existia muito aquela ideia aqui no Brasil de que quanto mais pessoas escravizadas você tinha, mais poder político você tinha, mais prestígio, já que era uma civilização tão pequena, né? Então se criava muito aquela ideia de que tu era uma pessoa que tu deveria ser respeitado pela quantidade de pessoas que tu tinha na tua propriedade. Sobre tua propriedade, né? Já que uma pessoa escravizada, ela era comprada, ela era entendida como uma pessoa que era um objeto, uma propriedade. Então, é muito importante a gente se ligar nisso, ok? Um outro detalhe, olha, nos séculos 19 e 20 vieram para o Piauí também os imigrantes alemães, italianos e sírio-libaneses, dos quais suas influências refletiram-se na construção da sociedade piauiense por meio dos novos hábitos e costumes, né? Então, de fato, o Brasil é um país muito diverso, porque a gente teve uma grande quantidade de povos que vieram do mundo inteiro para poder colonizar, para poder ocupar esse território. E é claro que isso não seria diferente no Piauí, já que a gente teve uma grande quantidade de outras etnias que estavam aqui vivendo nesse território, ok? E aí isso vai gerar muitas consequências, né, gente? Vai gerar a consequência de que os hábitos e os costumes de uma outra cultura vão também acabar sendo internalizados aqui dentro do nosso território. Bom, vamos ver aqui as lendas piauienses, né? Os mitos, né? Lembrando que o mito é uma palavra que significa uma narrativa fantasiosa, é uma narrativa mentirosa, né? Algo que não existe. Então, no Piauí, as lendas elas narram a realidade histórica presente no imaginário coletivo da tradição popular, né? O que é um imaginário coletivo? É aquela ideia de que tu acredita, que tu conhece e tu compartilha com as outras pessoas que vivem ali dentro do mesmo território que tu. Né? Então, é um imaginário coletivo, porque, por exemplo, a lenda do Cabeça de Cuia, eu não fiquei sabendo apenas quando eu fui na escola, né? Eu não fiquei sabendo apenas quando eu entrei em um curso superior. A gente aprende as lendas ouvindo a família, né? É algo que passa de geração em geração, né? De geração para geração. Então, essas lendas, elas estão muito vinculadas aos elementos da natureza do território a que pertencem, né? A ideia do lago, das lagoas, o olho d'água, os olhos d'água, os rios, os morros, as serras, as grutas, a vegetação, né? Também tem os peixes, as aves. Então, seus personagens são geralmente vaqueiros, fazendeiros, escravizados, padres, pescadores ou trabalhadores do campo, né? Então percebam como essas lendas elas têm uma relação direta com esses elementos da natureza, né? E a gente já viu, né, gente, aqui a ideia da natureza,
ela também participa muito de você se sentir pertencer a um determinado território. Então, as temáticas, elas estão ligadas às cenas do cotidiano de pessoas simples e aquilo que o homem não consegue explicar. Porque, de fato, a lenda é isso, né? A gente não precisa explicar, não precisa ter uma explicação científica sobre uma lenda, né? Porque, por exemplo, a gente tem a lenda do cabeça de cuia, né? Que é um cara que fica com a cabeça lá gigante, é um cara que mata a mãe porque estava com fome, né? E eu lembro que sempre assim, quando eu era criança, eu ficava, gente, porque o que que a gente aprende com o cabeça de cuia, né? O Crispim. Porque ele é um cara que ele chega em casa, ele é pescador, né? Ele chega em casa cansado, com fome, e o cara vai lá, a gente bate na mãe para a mãe ir preparar uma comida para ele. Sendo que ele era pescador, né? Por que que ele não levou peixe para fazer lá na casa dele? E ele fica lá revoltadinho com a mãe. Meu filho, você já é maior de idade, vá crescer, vá fazer sua própria comida, né? E é muito doido, porque a gente naturaliza uma lenda que o cara mata a própria mãe. E tá tudo bem, mata a própria mãe e depois vem o cara, vai lá para a beira do rio Parnaíba, tem que matar 7 mulheres virgens, né? Para ele poder voltar, gente. Olha a ideia, né? E a gente naturaliza isso, né? O cara mata a mãe dele, depois ele tem que matar outras mulheres para ele poder voltar, né? Então, é algo que não tem como a gente explicar. Né? Não tem como a gente explicar que ela joga uma praga nele e dá para a gente até refletir como que essa relação do Crispim da mãe dele é totalmente tóxica, né? Porque o cara chega, grita com a mãe, bate na mãe, mata a mãe, ela antes de morrer joga uma praga nele. Né? Eu acho que hoje a gente pode aí problematizar o Crispim, né, gente? Então não tem como a gente explicar, é algo fantasioso, né? Então, olha aí algumas lendas. Acho que eu nem coloquei ele aqui. Algumas lendas piauienses. Olha, a gente tem no município de Amarante, a principal característica é a religiosidade, as lendas do Alta Rosa e as personagens, né? Uma mulher escravizada. Campo Maior, percebam, né? Tem a questão aqui da religiosidade, o encantamento, a assombração, né? Então, a religiosidade, o pé de Santo Antônio, em Piranga do Piauí, a velha do cachimbo, as personagens, né? Uma indígena milenar, os municípios de Joaquim Pires, Luzilândia, Barras, Buriti dos Lopes, tem o Goslandário, esse aqui eu não lembro como que é uma serpente fluvial. A gente tem Pedro II com a Pedra da Lua, né, que é o boi desgarrado, os garimpeiros feridos, os personagens. E também tem Teresina, a Assombração, que é a Nucipode, né, que é uma mulher bem alta e bonita. Então, a lenda, gente, é algo, né, que as crianças a gente ouve quando é criança e tu vai ouvindo ao longo da tua vida, né? Vocês estão lembrados aí de alguma dessas lendas aí? Qual é a lenda que tu conhece que faz mais sucesso na tua cidade? Eu quero que tu pense aí um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, a lenda, né, deixa eu ver, da Não Se Pode, né? É engraçado, gente, porque isso aqui é cultura popular, né? As lendas, os mitos, eles vão sendo criados assim, né? A gente não precisa ter um conhecimento acadêmico para que a gente diga assim, ah, beleza, então uma lenda é isso, né? Ou então problematizar ela como algo real ou não, né? Então, por exemplo, aqui a lenda da Não Se Pode, ela conta, né, que na Praça Saraiva, né, no centro da cidade de Teresina, tarde da noite, apareceu uma mulher ostentando a sua beleza debaixo de um dos lampiões, né? Lembra, gente, que até no início do século XX ainda, a iluminação no Brasil e aqui no Piauí ela era feita por lampião, por querosene, depois é que de fato a gente teve uma iluminação, né? Elétrica. Bom, e aí
movidos, né, pelo desejo de conquistar aquela bela aparição, os homens se aproximavam para conversar ou, quem sabe, aventurar um romance. Ao chegarem perto, a linda mulher ela pedia um cigarro e, quando recebia, ela começava a crescer, até atingir o topo do lampião de gás e nele acendeu o cigarro. Enquanto crescia, ela repetia: não se pode, não se pode, não se pode. E aí é um pouco de assombração, né? Porque realmente é um pouco tenso, né? E aí, eu já vi até uma explicação, é porque tudo a gente problematiza, né? Algumas coisas é de boas, mas também é um pouco para divertir. E aí eu vi uma vez uma problematização que, tipo, o que se queria criar, né? A ideia da gente criar os padrões que eram proibidos para a mulher. Então, era muito comum, no início do século XX, tu ver a relação de uma mulher fumando como algo negativo, né? Já que os nossos corpos eles acabavam sempre sendo controlados, né? Bom, vamos ver aqui outra lenda, gente. Eu vou dar aqui uma pesquisada rapidão sobre a lenda da Alta Rosa, porque essa lenda aqui em Amarante eu não conheço. Então, vamos aqui ver do que de fato significa essa lenda, é a afinada Alta Rosa, como ela também é conhecida, né? Então, olha aqui a lenda, gente. Alta Rosa era uma escravizada. Lembrando, né, que existem diferenças entre o que é escravo e o que é ser escravizada, né? A ideia de escravo é algo naturalizado. E uma pessoa escravizada, não. Ela foi forçada a passar por aquele momento. Então, a Alta Rosa, ela era uma escravizada que viveu muito tempo atrás, onde fica hoje a cidade de Amarante, né? Então, teoricamente, ela teria nascido em 1861, ali um pouco mais da metade do século XIX. Então, tem quase 200 anos, né? Ela foi seduzida pelo filho do patrão. A jovem engravidou e ela foi expulsa de casa ao parir o bebê. E as pessoas da época a julgavam, por isso, né, a julgavam como uma prostituta. Lembrando que aqui no Brasil a gente estuda muito isso na sociologia sobre formação da identidade do povo brasileiro, que a gente sempre aprende que o Brasil é um país miscigenado, porque no Brasil nós tivemos a mistura das raças, a branca, a indígena e a negra. E, gente, sabe por que isso aconteceu? Porque mulheres negras e indígenas eram estupradas. A verdade é essa, né? E é algo que a gente tem questionado muito dos escritos aí que são considerados clássicos, como Gilberto Freire, no Casa Grande de Senzala, ou Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, que é o pai do Chico Buarque, né? E aí muito tem se falado, criticado, porque é uma galera que faz uma pesquisa, mas não faz um recorte social. Então é importante a gente se ligar nisso. Ok? E aí, gente, provavelmente a Rosa, ela foi violentada também, né? A mulher engravidou, foi expulsa e as pessoas da época ainda a julgavam como uma mulher prostituta, né? Lembrando também que por que eu vou julgar uma outra mulher, né? Ah, professora, mas ela está se prostituindo, vendendo o corpo dela. É isso, gente, é o corpo dela, ela faz o que ela quiser, né? O que é problemático, a gente deveria estar questionando por que uma mulher ela precisa estar vendendo seu corpo para sobreviver. Se ela tivesse assistência de fato, provavelmente ela não estaria fazendo isso, né? Então, as pessoas da época acabavam julgando ela como uma mulher prostituta e ela passou a viver de favores domésticos, de onde arrancavam seu sustento. Nessa época, a tuberculose era tida como o mal do século e matava muitas pessoas no Brasil, inclusive aqui em Amarante, né, pertinho de Teresina, onde havia praticamente uma epidemia. Não existia cura para esse problema de saúde, a penicilina só seria descoberta depois. Então, como todos tinham medo da doença, os tuberculosos se tornavam párias da sociedade, uma galera que era excluída. Inclusive, isso aqui de excluir a galera que tem tuberculose ainda é algo muito recente no Brasil, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que hoje não tem mais,
Também não tenho mais hábito assim de assistir televisão, de ver propaganda do SUS, mas eu acho que há muito tempo eu não vejo uma propaganda de conscientização em relação às pessoas que têm tuberculose, né? Porque tinha um preconceito muito grande. Né? Então, ninguém chegava perto de uma pessoa que estava com tuberculose, até porque o tratamento também nem existia. Né? Então era muito preconceito. E agora não, a gente já tem tratamento, é uma outra realidade, né? Então, a penicilina, né, a gente viu só ser inventada anos depois, e as pessoas, gente, consideravam a doença um castigo de Deus. E quem era doente é porque merecia, né? Então, a finada alta, né, dotada de um bom coração, ela não conseguia ver inerte o sofrimento dessas pessoas. Ela mendigava e conseguia medicamentos e alimento para as mulheres e homens que residiam nos prostíbulos localizados na beira do rio Parnaíba, em Amarante. Ela também dava banho nos mortos vítimas da doença. Então, com essas práticas, por estar sempre em contato com tuberculosos, a Alta acabou adquirindo a doença e sofreu muito até sua morte em 1890. Nossa, gente, ela era muito jovem, 29 anos de idade, tá vendo? E aí quando a gente pensa, né, na luta pela abolição, em que uma das leis, que foi a lei do sexagenário, que permitia que uma pessoa, se ela fosse escravizada e ela chegasse aos 65 anos de idade, é que ela seria liberta. A grande questão é que era muito difícil uma pessoa negra escravizada chegar aos 40 anos. A prova disso é ela, a alta aqui, né, que só viveu até os 29. Então, ela acaba, né, ela acaba pegando tuberculose, né, e ela acaba falecendo, gente. Então, em 1890, né, na ocasião do seu sepultamento, houve uma confusão. Uns queriam enterrá-la no cemitério, mas a elite de Amarante não queria aceitar que uma negra pobre, que consideravam prostituta, fosse enterrada no mesmo lugar que os poderosos da cidade. E assim acabaram enterrando ela do lado de fora, à beira do muro, perto do portão de entrada, em uma cova rasa. E cerca de 3 anos depois, um governante de Amarante, comovido com sua história, ordenou que mudasse o corpo para dentro do cemitério. Né? Então, olha como o racismo ele é violento. Até depois de morta, a pessoa ela não tem direito a ser enterrada, né? E aí mal começaram a cavar e os homens deram com a enxada em alguma coisa. Era o corpo de Alta, que com a pancada, mesmo depois de tanto tempo, começou a sangrar. Em razão disso, suspenderam o translado do corpo e Alta passou a ser tida como santa. Com o tempo, fizeram até uma capelinha sobre a cova rasa. Desde então, seu túmulo é um dos mais visitados dali. Fiéis da Santa Amarantina, alguns de outras cidades e até de outros estados, vão ali fazer preces e pedidos e, sendo atendidos, acendem velas, fazem orações e depositam no lugar ex-votos em agradecimento, né? Então, aqui é justamente sobre finada Alta Rosa, né? E aí, vocês gostaram de saber um pouco mais sobre essa história dessa mulher escravizada, né? E é marcada por uma questão religiosa, né? Então, fica aí essas outras lendas, né? Caso vocês queiram pesquisar mais. Olha, vamos falar aqui um pouquinho também de artesanato, né? Por ser uma manifestação da cultura popular, é uma arte que se expressa num processo dinâmico e manual, como o trabalho, as crenças, as festas e os costumes representados na cultura de cada lugar, de acordo com a matéria-prima da região. Então, a criatividade dos artesãos e artesãs piauienses e a pluralidade de sua produção tem possibilitado a participação de seus produtos em feiras no âmbito nacional e internacional também. Né? Então, a gente tem aí a cerâmica branca, que é uma referência em Floriano, também a cerâmica em São Raimundo Nonato, né, que traz todas as referências das pinturas e gravuras rupestres que existem no nosso estado, a opala em Pedro II, a arte santeira em Teresina. Então, é um artesanato muito diverso, em que geralmente em cada estado a gente vê aqui uma representação diferente.
Bom, as rendas também, né, elas são feitas pelas rendeiras de Ilha Grande de Santa Isabel, que tem reconhecimento internacional. Essa arte veio das Ilhas dos Açores com a portuguesa Dona Mariana e seu esposo, que fixaram residência e ali ensinou às filhas e moradores da região, o que hoje ainda vem passando de geração para geração. E o artesanato, gente, ele é muito interessante por isso, porque de fato ele vai sendo passado de uma família, né, de uma mãe, de um pai para os seus filhos, né? Inclusive, eu não coloquei aqui, mas a gente já falou sobre isso, sobre a própria cajuína, né? Que também a cajuína, ela é uma produção local piauiense e que ela está inscrita nos livros dos saberes do IFAM como patrimônio imaterial, né? Então é um conhecimento que só existe aqui e que é passado justamente ali de mãe para filhos, de pai para filhos, né? Hoje eu acho que a gente tem uma produção bem industrializada, mas a gente já teve uma produção bem artesanal. Bom, a arte santeira também, que é uma referência aqui no Piauí, né? Utilizando a madeira de uma forma diversa e criativa, os santeiros do Piauí, com a sua manifestação espontânea, criam imagens em madeira e encontram o caminho adotado por centenas de artesãos em todo o país para dar vazão à sua criatividade e talento. Né, com a presença da Igreja Católica, com a sua infinidade de temas, desenvolveu-se um tipo de arte que reproduz em madeira santos e santas, pombas, anjos, né, além de talhas e esculturas que viram altares e sacrários. A imaginária sacra também se estendeu às religiões afro-brasileiras, onde ocupa um importante papel nos cultos religiosos. Né? Aí na tela vocês estão vendo um entalhe de madeira do oratório Mestre Expedito e a escultura de madeira do Mestre Zezinho. Né? Inclusive, a gente tem um artesanato aqui na cidade de Teresina, que é uma referência, né? Quando a gente entra no artesanato, é muito doido, né, gente? Porque quando a gente viaja, eu pelo menos, quando eu viajo para um outro estado, eu gosto muito de ir ali no centro da cidade, né? Eu acho que o centro de uma cidade, ela conta muita história de um lugar, ela conta muita história de um povo. Então, eu sempre gosto de ir no mercado. Aqui a gente fala mercado velho, né? Então, eu sempre gosto de ir no mercado central, né? O mercado que está ali no centro, porque a gente vê de fato as pessoas que representam aquela cidade. É o povo comum, é o povo trabalhador, é o povo que vive do comércio ali pequeno, da agricultura. Né, de vender um peixe, uma carne, uma fruta, os grãos. Então, é algo que a gente consegue ver de fato ali a alma daquela cidade. É algo bem importante, né? E aqui na cidade de Teresina, eu particularmente fico muito triste com essa cidade, né? Com o centro histórico que é completamente abandonado, com o centro histórico virando aí. É, estacionamento, né? Eu passei toda a minha adolescência na cidade de Teresina e eu lembro como que eu frequentava o centro da cidade, né? Ali dentro de muitos, como é que eu posso, não é um órgão, né? Mas de locais culturais, né? Que era voltado para se compartilhar a música piauiense, a arte piauiense. Então, e hoje eu sinto muito falta disso, porque a gente dá para perceber que diminuiu consideravelmente, né? Então é muito triste viver dentro de uma cidade que o centro não tem nada, gente. Que o centro, basicamente, né, sem falar milhares de lojas abandonadas que a gente tem no centro da cidade, é algo bem impactante, sem falar na arquitetura do Piauí, que é uma arquitetura colonial do século XVII e que infelizmente também a gente tem muitas casas que acabam sendo demolidas ou são demolidas porque os seus moradores acabaram indo embora, né? Porque uma casa, gente, colonial de um período colonial, se não tiver reparo, é claro que ela vai cedendo, né? Então a arquitetura ela precisa ser cuidada, protegida e na maioria das vezes não é isso que acontece. Então, do estado do Piauí, a cidade de Teresina, que é a capital desde 1852, desde 1852.
e a gente não tem um centro histórico que é preservado de fato, né? E aqui no centro da cidade, a gente tem o artesanato, o Clube dos Diários, e lá no artesanato é muito interessante, porque a gente tem ali as lojinhas, né, dos artesãos com seus produtos, e a arte santeira, ela é muito forte dentro do artesanato, né? Então, se você mora na cidade de Teresina, vai lá, gente, no artesanato, visitar o artesanato, né? A gente tem a escola de música, que é uma das melhores escolas também do país, está lá dentro do artesanato. A gente tem o balé da cidade, né, que também está lá dentro do artesanato. A gente tem justamente os artesãos lá. Então é muito interessante que a gente conheça a nossa própria cidade. Então você que mora em outra cidade do Piauí, né, sem ser Teresina, vai lá ver teu centro histórico, vai lá, o que que tem de cultural, de histórico na tua cidade para tu ir conhecer? Tem a igreja mais antiga, porque toda cidade tem a igreja mais antiga, porque durante a colonização, como a Igreja Católica ela tinha uma influência muito grande, a cidade acabava crescendo ao redor das igrejas, né? Então, vai lá na tua cidade e vê qual é a igreja católica mais antiga que tu tem. Vai lá. Onde é? Cadê um centro cultural que tenha na tua cidade? Faz isso, gente. Conhece a tua cidade, tá certo? É fundamental isso. Tu vai acabar conhecendo a tua própria história. Bom, olha aqui alguns exemplos, né? O artesão Dico Teresina, o Pascoal Barras, Barradas Teresina, o artesão Mestre Expedito, Domingos Mourão, que é uma referência. E, gente, é um trabalho tão incrível isso aqui, né? É um trabalho lindo. Isso aqui, gente, é numa pura madeira. Lá no artesanato, quando a gente chega lá, eu acho que tem umas 2 semanas que eu fui no artesanato e é muito incrível, porque quando a gente chega lá, a gente vê os artesãos talhando a madeira ali, né, na parte de baixo. Porque tem alguns andares lá, um pouco separada a galera da música, a galera do balé. E aí também tem ali o quiosque que a galera vai almoçar, vai tomar uma cerveja. Então é muito interessante, né, você fazer isso dentro de um centro histórico. E aí um outro ponto bem interessante de lá é que a gente tem a possibilidade de ver isso na hora, e o artesanato, gente, ele já foi um quartel, né? Durante a ditadura militar, que foi de 64 até 85, o quartel, ele também, né, fazia a repressão, prendia pessoas, inclusive lá dentro tem uma sala que eu acho que o cara ele cobrava R$ 1, né, para tu entrar lá dentro e ver, eu não sei, eu lembro que há um tempo atrás estava proibido de entrar, porque o artesanato ele estava passando por uma reforma, e também porque a galera é muito sem noção, não sabe respeitar nada, e aí era bem complicado, né? Porque tu pode entrar, é como se fosse um porão, mas não é também para triscar em nada, tem que entrar com um calçado apropriado, porque é um local que tem marcas de sangue, digitais, né? Então a gente precisa preservar. Então é muito importante a gente se ligar também nisso, né? Então a minha dica que eu dou é isso, vai conhecer os pontos históricos e culturais da tua cidade, tá certo? Olha, artes plurais, né? Os artistas piauienses, através de suas produções visuais, também constroem uma imagem do espaço sociocultural, da sua percepção do que é viver dentro de um determinado território, né? Então, tem a sua emoção, o seu movimento poético, a forma, a cor, a textura refletem o Piauí dessa metade do século XX até a nossa atualidade. Sem falar também a arte, né, ali do período da colonização, né? Então aqui já é algo mais moderno. Então a gente tem duas mulheres, que é do Afrânio Castelo Branco, o Sem Título, que é da Dora Parentes, o Braga Tepe, a Fátima Campos, né? E também hoje nós temos muitos centros artísticos no Piauí. Aqui em Teresina, eu posso falar de Teresina, é onde eu vivo, é onde eu tenho um pouco mais de noção. Então aqui a gente tem um campo que é um território ali de uma arte contemporânea, é muito incrível, né? Então o campo promove residências artísticas. Eu acho que uma das mais conhecidas é
a do Batucada, que já viajou o mundo inteiro, né, levando essa atração da batucada, que era justamente ali como é que eu posso dizer? Não é uma peça teatral, é uma intervenção, acho que poderia ser dita como uma intervenção. Então, é muito interessante, gente. Foi uma das coisas mais legais que eu já assisti e que você participa ali dentro. Então, é muito incrível e viajou o mundo inteiro a batucada. E eu acho que agora o campo tá com a. Ai, não vou lembrar o nome, mas eu vou ficar devendo a vocês, porque a gente vai ter outras aulas aqui sobre isso, e aí eu vou trazer, tá bom? Então é para a gente poder entender que a gente agora, a gente produz uma arte desde sempre, e que isso precisa ser valorizado, respeitado, tá bom? Olha aqui, né? Nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre festas e danças típicas, né? Como a gente já sabe, o Piauí ele está localizado na região Nordeste, fazendo fronteira aí com o estado do Ceará, Pernambuco, Bahia, Tocantins e Maranhão. E os mais de 3 milhões de habitantes são orgulhosos do seu folclore, né, gente? A identidade, ela tem muito a ver com isso, da gente sentir orgulho, né? Da gente sentir orgulho de onde a gente é. Eu tenho muito orgulho de ser nordestina, de ter uma história de um povo que tanto luta e que acaba sofrendo tanto xenofobia, né? E o fato de que a gente marcou a história e continua marcando a história desse país, né? Então, que a gente possa sentir orgulho, de fato, da nossa cultura, do nosso sotaque, das nossas gírias, né, dos nossos dialetos, da nossa culinária, da nossa música. Ouvir música piauiense, né? Será que tu conhece o nome de algum artista piauiense? Um cantor, uma cantora, uma banda? Então, vamos fazer isso, vamos conhecer mais da nossa história, tá certo? Olha, na próxima aula, a gente vai ver aqui 7 manifestações culturais. A gente vai ver o reizado, a marujada, o Bumba Meu Boi, o Cavalo Piancó, o pagode do Quilombo, do Mimbó, né, o pagode do Mimbó. Então vai ser bem interessante, porque de fato entender que a cultura piauiense ela é extremamente rica. Ok? Então, olha aí, na próxima aula a gente vai conhecer o Bumba Meu Boi, o reizado, as pastoirinhas, né? Então vai ser bem interessante, tá certo? E aí algumas imagens, né, já para vocês terem uma noção. E atividades para casa. Toda aula tem atividades para casa. Então, aqui qual a importância da cultura para a formação da identidade do povo brasileiro? Quando eu falo em cultura, é dança, é festa, é o idioma, é as lendas, é a arquitetura, é a luta pela sobrevivência. A segunda questão é o que é cultura popular de uma sociedade. E a terceira, explique o motivo pelo qual o Piauí é um estado em cujas origens interagiram sujeitos históricos, né, de múltiplas etnias, como a gente viu aqui hoje. Beleza? Então, nós estamos aqui no fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Na próxima aula, a gente vai continuar essa discussão, beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.